No vídeo de hoje está começando mais um episódio do podcast Encontro com Propósito. Você que nos assiste, seja pelo canal no YouTube ou no Spotify, já vai deixando aí o seu like, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser edificadas através desse vídeo. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, minha amiga Fabiana. Vou chamar ela de Bia ao longo do vídeo, que todo mundo é costume já chamar ela assim. E eu vou passar para ela, né, Bia? Prazer. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. Se apresenta para o pessoal te conhecer melhor, para a gente começar esse papo maravilhoso aqui. Olá, galera! Tudo bem? Então, eu sou a Bia, Fabiana, né? Meu nome é Fabiana, mas todo mundo me chama de Bia, me conhece de Bia. E eu tenho 39 anos, sou casada. Nem parece, né, gente? Não, né? Olha tanto que essa mulher é maravilhosa. Eu tenho 3 filhos. Tenho a Júlia de 12, o Estevão, a Esther de 10 e o Estevão de 4, né? E eu sou crossfiteira. Olha aí, gente. Amante da atividade física, né? Vamos exercitar, povo! Muito bom. Pra gente começar o nosso papo, né? Olha o banquete que essa mulher preparou pra mim, gente. Deus é muito bom. Eu gostaria de saber, Bia, o que te inspira a não desistir? Tipo assim, você falou da sua vida, né? Que você é mãe, você é esposa, tem tempo pro exercício físico, tem tempo pro Senhor. Então, tipo assim, o que te inspira a não desistir, a continuar ligada, assim, a cumprir suas responsabilidades, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa? Porque o pouco que a gente conversa com você, a gente vê o seu alto astral, o seu bom humor, né? Você gosta de rir, gosta de brincar. Como que é isso? O que te inspira a não desistir? Queria que você falasse um pouco. Então, Paula, eu sempre digo que o Senhor é o centro de tudo na minha vida, Sim. né? Eu gosto muito do texto lá de 1 Coríntios 19, acho que 15, que diz que se as nossas expectativas estiverem só nessa vida, nós somos os mais miseráveis, né? Sim. Então, eu gosto de pensar que, independente do que eu esteja passando, né? Independente das nossas frustrações pessoais, né? Eu sempre falo que eu sou uma mulher, uma pessoa que eu sempre tive muitos sonhos. Sim. Eu me lembro de bem pequena, assim, sempre eu fui muito sonhadora e sonhei sempre muito grande, né? Muito alto. Só que ao passar do tempo, né, com a maturidade, com a nossa caminhada cristã, você percebe, Paula, que isso tudo é muito efêmero. Sim. Né? E eu acho que o que mais tem que alegrar os nossos olhos, né, impulsar o nosso coração é saber que há uma eternidade, né? Sim. Há uma promessa do Senhor, independente do que a gente viva aqui, independente do que a gente construa aqui nessa terra, Sim. independente do que eu tenha, né? Se os meus sonhos serão realizados, se eu terei frustrações, meu nome está no livro da vida, né? Há uma eternidade, há uma promessa, né? No livro de Apocalipse fala que, né, as ruas são de ouro, né? Eu creio que os nossos olhos não conseguem, a nossa mente humana não consegue nem imaginar. Sim. O que é que nos aguarda. E eu sempre gosto de falar que o nosso destino final não é aqui. Sim. E nem que nós estamos indo para lá, mas nós estamos voltando para nossa casa. Sim. Né? Então, tipo assim, vai valer a pena cada tribulação, tudo que a gente passa aqui. Às vezes a gente pensa, por que disso? Mas tem um propósito. Sim. Né? Em cada coisa, em cada detalhe, o Senhor quer nos ensinar. Com certeza. E quando a gente se apega com Ele, é isso. A nossa motivação, sim, sabe? Quando muda, a gente fala né? Assim, muda a nossa perspectiva, sim, de vida, muda, né? A gente fala, eu vou desistir, vou jogar tudo pro alto. Deus fala, não, calma aí. Eu não te fiz ser fracassado, não. Calma aí, né? Porque quando a gente reconhece a paternidade, né? De quando Deus, sabemos quem somos, né? Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, isso é maravilhoso, porque todos os dias, às vezes, quando a gente está desanimado, o Senhor vem e lembra quem nós somos. Quem nós somos. Né? Nós somos eu sempre gosto de frisar isso, Paulo, para as minhas filhas, sabe? Para os meus filhos, né?
Porque eu quero que eles... Eu sempre falo para eles, filhos, eu quero que vocês amem mais o Senhor do que vocês amam a mamãe e papai. E eles, talvez na inocência, não entendem o que é isso, né? Mas eu sei que o que eu estou semeando e plantando, tanto no meu jeito de ser, como o que nós ensinamos, né? Sim. Mas eu gosto sempre de primar pelo exemplo, porque uma vez eu ouvi que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Sim. Né? Eu sempre quero que eles vejam, através dos meus exemplos, e através disso, que eles sejam firmados em quem Cristo é, né? Que eles tenham uma identidade firmada em quem Cristo é. Sim. Porque eu sempre digo que uma pessoa que sabe quem é o seu pai e o que ela pode ser em Cristo, não tem pro capeta. Não tem pra ninguém, não tem mesmo. Isso é muito maravilhoso. Realmente mesmo, Paula. A nossa identidade em Cristo, ela muda todo um cenário da nossa vida, né? Nós sabermos mesmo de fato e não sabermos e viver de acordo com quem nós somos. Sim. Né? Faz toda a diferença na vida, tanto na vida pessoal, profissional, na caminhada cristã mesmo em si, né? Faz realmente toda a diferença. E já que nós estamos falando nisso, né, eu gostaria que você contasse como foi sua conversão, né? Alguma coisa aí que marcou? Não, então, eu gosto dessa parte. Então, Paula, minha mãe, ela tem 41 anos de cristã, né? E a conversão dela, assim, foi muito linda, porque nós morávamos na fazenda e naquela época os recursos eram muito menos que nós temos hoje, né? E ela tinha um rádio, né? E ela ouvia um programa que chamava A Voz da Libertação. É um programa que tem até hoje na Igreja Deus e Amor, que ela é da mesma igreja há 41 anos, né? E ela aceitou Jesus num cenário assim de dificuldade, né? De ali trabalhando na fazenda, e ela ouvia esse programa, A Voz da Libertação, e ela aceitou Jesus, né? Confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela 41 anos atrás. Né? Então, e nessa época eu era bem pequena. Quando ela na verdade, as minhas irmãs eram menores, né? Eu não sei nem se eu tinha nascido nessa época. Não, né? Porque eu 41 anos, eu não tenho 41, porque eu sou nova, tá, gente? Nova, ela. Então, ela já caminha com o Senhor há 41 anos, né? E nós crescemos nesse ambiente, né? De ir na igreja, tanto eu como as minhas irmãs. Eu sou de três irmãs, eu e mais duas. E nós crescemos nesse ambiente, né? Um ambiente que Jesus era o centro ali, né? E quando nós ficamos adolescentes, né? A gente quis dar aquela voltinha no mundo, né? Sei. As curiosidades, né? E aí a gente afastou, tanto eu quanto as minhas irmãs, nós afastamos dos caminhos do Senhor. Mas eu sempre tenho uma coisa que eu acho fantástica, Paula, que realmente ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Né? Eu fui ensinada, eu fui apresentada pro amor de Jesus, né? Eu fico emocionada mesmo de falar isso, porque isso teve um papel fundamental em toda a minha vida. Porque eu sabia o caminho de volta. A sua base, né? Foi formada ali. Sim, e eu ainda que eu andasse o mundo inteiro, eu sabia que tinha um caminho de volta. Sim. Né? E eu sabia que o caminho era Jesus, né? E aí quando eu me casei, eu não casei na igreja, né? Nós estávamos ainda dando as voltinhas, mas aquilo que eu aprendi, aquilo que a minha mãe me ensinou, né? Principalmente a minha mãe, porque ainda que tenha a igreja, ainda que tenha salinhas das crianças, Sim. Né? O que realmente é gerado e construído, realmente é pelos pais, né? Primeiro em casa. E isso a gente não pode terceirizar isso nunca, né? O mais importante é a base que é construída em casa. Sim. E aí nós ficamos, né? Nós ficamos um tempo ali, tanto eu quanto as minhas irmãs. E aí eu sempre digo que o que pisou no santo, né? A gente não tem outro lugar para viver, né? E eu sempre fui muito intensa, Paula, com tudo, né? E eu sempre tive
uma intimidade com Jesus, né? Ainda que eu estivesse lá, é tão engraçado que havia certas coisas que feriam os meus princípios, né? Até com os amigos e tudo, né? São coisas que eu falava, não, isso não é certo, né? É uma coisa assim, de você tá no mundo, mas o mundo não tá em você, sabe? E aí depois, quando eu me casei, né? Meu marido não professava nenhuma religião, ele falava que era católico, mas não praticava, né? Não ia à missa, não tinha práticas. Vocês se conheceram nessa volta que você foi dar no mundo? Foi. Exatamente, exatamente. Nós nos conhecemos, eu namorei, noivei e casei com 3 meses, né? Porque, tá vendo que é um exemplo da minha intensidade, né? Sim. Mas eu sei que era um propósito maior, né? O Senhor tinha um propósito maior nisso. E aí depois ele também foi para a igreja, né? Ele também é cristão. E a gente, voltou, eu voltei e trouxe ele, né? Eu voltei para os caminhos do Senhor e trouxe ele de volta, no meu regresso, né? E desde então a gente caminha com o Senhor, né? E não tem outro caminho, né? Eu quero que os meus filhos também, assim como eu fui educada, né? Assim como eu fui apresentada a um Cristo, a um Salvador, né? A um Redentor que pegou meu passado e jogou no mar do esquecimento, né? Eu quero todos os dias apresentar esse Salvador para as minhas filhas, né? Para as minhas filhas, para o meu filho e para todo mundo, né? Eu sempre falo que nós somos uma Bíblia aberta, né? Uma carta aberta, né? Em todos os lugares que a gente vai, e eu sempre, aonde eu estou, né? Eu quero que as pessoas conheçam Jesus através de quem eu sou, né? Sim. Às vezes as pessoas não vão na sua igreja, elas não vão ter oportunidade de ler a Bíblia que você lê, né? Mas elas têm contato com a gente. Exatamente. E essa é a nossa nós precisamos traduzir e ser, eu sempre falo que nós somos como arautos, né, da justiça do Senhor nessa terra. Sim. Então, onde é que eu estiver, eu preciso, como boa representante de Cristo, manifestar Ele em todos os lugares, né? Se eu vou para academia, é tão engraçado que a academia que nós vamos, eu falo que é uma crentalhada. E eu falo que até nisso eu vejo um propósito lindo, porque a gente tem um café da manhã, né, uma comunhão, toda sexta a gente faz uma comunhão, e aí a gente ora todas as sextas, né, a gente fala do amor de Jesus para a nossa comunidade lá, né, como a gente diz, e eu sei que o que está sendo construído ali, ainda que os meus olhos naturais não veem, né, mas eu creio que algo está sendo construído. Né? Algo está sendo gerado no coração daquelas pessoas que talvez não tenham oportunidade, né? Assim como eu, de estar com Cristo, né? Todos os dias, né? No meu dia a dia, mas eu sei que algo está sendo construído. E de alguma forma aquilo está sendo gerado, né? Sim. No coração delas. Sim. E às vezes a gente olhando de fora, a gente pensa, nossa, mas nada aconteceu, mas algo no interior dela mudou. Sim, né? Com certeza. E gradativamente aquilo vai mudando aos poucos. É uma semente, né? As nossas palavras são sementes. Cada vez que nós falamos do amor de Jesus, cada vez que a gente... É tão engraçado que às vezes as pessoas não querem talvez te acompanhar na igreja, né? Elas talvez tenham alguma resistência para falar do amor de Jesus, mas quando é incrível, quando elas passam por um problema que seja, elas falam, Bia, ora por mim, Bia, ora por mim, Bia, ora por fulano. Porque elas sabem. Elas sabem. Eu posso contar com a pessoa, isso, porque exatamente. Eu sei que ela não vai me virar as costas. Exatamente. Porque às vezes está deixando de falar para alguém da família e está depositando em nós essa confiança. Exatamente. Então, eu falo muito para as pessoas, Bia, sobre a importância de acolher, né? Sim. Principalmente nesse momento pós-pandemia, que todo mundo acarretou alguma coisa. Eu assim, imagino que ninguém é o mesmo de 2 anos atrás. Exatamente. Então, tipo assim, ansiedade, estresse, crise do pânico, né? Síndrome do pânico. Então, tipo assim, as pessoas estão precisando disso. É verdade. Sabe? Muita gente, ao invés
invés de ajudar, tá apunhalando pelas costas, né? A pessoa já tá caindo e ela vai lá e empurra pra ela terminar de cair. E eu falo que o nosso papel é acolher essas pessoas, sabe? Sim. É conversar, às vezes a pessoa precisa só ser escutada. Exatamente. Às vezes a pessoa precisa só ser abraçada. Então, é através disso que nós revelamos a Cristo, né? Porque as nossas ações precisam revelar a Cristo. Sim. Né? Precisa glorificar o nome dele. E não porque, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, mas em Deus nós somos tudo. Né? Exatamente. Então isso é muito maravilhoso. É verdade. E já que nós estamos aqui falando sobre isso, eu gostaria que você contasse um testemunho. Assim, eu sei que deve ter vários, né? Eu sou a louca do testemunho. Mas assim, um que tocou, sabe? Ficou ali marcado. Eu gostaria que você falasse sobre algum assim. Então, eu falo que todo mundo que me conhece sabe desse testemunho. Entre vários, eu gosto muito de contar testemunho, né? Porque às vezes nós estamos passando por situações e a gente já não vê saída, né? E aí às vezes a pessoa passou pela aquela mesma coisa que você está passando ali, e aí através do testemunho que ela conta, você fala, uai, né? Sim. Então existe saída pra mim também. Né? E aí isso nos anima, né? Sim. Nos encoraja, né? Nos encoraja. Então eu sempre gosto muito de testemunhar aquilo que o Senhor faz, né? Porque não é sobre mim, né? Não é sobre a Fabiana, né? É sobre o que o Senhor é em mim, né? E eu gosto de contar esse testemunho que é do meu trabalho. E ele começa bem lá na frente, porque eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, Paulo, no ano de 2004. Eu comecei em 2002 e fiquei até 2004. E eu me lembro que essa empresa, eu gostava muito de trabalhar lá. E eu queria muito ficar. E eu fazia faculdade e eu queria, era bem a minha área, né? Eu trabalhava relativamente na minha área. E eu queria ser efetivada nessa empresa. E eu me lembro, Paulo, de orar muito, sabe? Pra eu ficar lá. E até então, eu gosto disso desde muito cedo, eu tenho muita experiência com o Senhor e muita confiança, né? No que o Senhor é, no poderio do Senhor. E até então eu não me recordava de algo que eu tinha pedido para o Senhor e o Senhor não tinha atendido, né? E eu tinha certeza que eu ia ficar naquela empresa. Tinha certeza. Eu tinha um bom relacionamento, meu trabalho era bem feito, né? Tipo, não havia motivos aparentes, humanamente, para dizer que eu não ficaria lá. E deu tudo errado. Deu tudo errado. E eu me lembro que foi no final do ano, em dezembro, que eu saí. E eu tava muito triste, né? Porque eu tinha orado tanto. Eu me lembro de ir pro banheiro daquela empresa e orar, falar, Senhor, né? Abre as portas, inventa uma vaga, Jesus. Não tinha vaga, né? Para que eu fosse efetivado. E eu falava pro Senhor, inventa uma vaga, Jesus, mas eu quero ficar aqui, né? E chorava, e pedia, igual o menino birrento, né? Mas nada deu certo. Nada deu certo. E aí, foi muito frustrante para mim. Eu fiquei muito frustrada, né? Porque não deu certo. Só que aí, logo no próximo ano, eu comecei a trabalhar na prefeitura, né? E aí eu já tive a possibilidade de prestar o concurso para o trabalho que eu exerço hoje, né? E nessa época, né, tipo, dois anos depois daquela frustração que eu tinha passado, eu entendi realmente o propósito. Eu entendi, Paulo, que o Senhor livrou a minha vontade, Ele me livrou de mim mesma. Sim. Porque depois que eu entrei nesse trabalho que eu exerço hoje há 14 anos, que é um trabalho realmente maravilhoso, algo que o Senhor me presenteou mesmo, eu pensava assim, meu Deus, se o Senhor tivesse me ouvido. Olha, Jesus, eu sempre, todas as vezes que o Senhor me traz essa história à mente, Paulo, eu me lembro de agradecer. Para Jesus, obrigada por o Senhor me livrar de mim mesmo, né? Porque o amor do Senhor, Paulo, por nós, ele pode ser um amor permissivo, né? Sim. Falar assim, olha, Fabiana,
eu não tenho isso pra você não, mas eu te amo tanto que você tá me pedindo, eu vou fazer, né? E tem o amor cuidadoso, né? Aquele amor que cuida e fala assim, ô bobinha, não é isso que eu tenho pra você. O que eu tenho é muito maior, o que eu tenho é muito melhor, então espera, né? E se nós soubéssemos fazer entregas, né? E falar, Senhor, faça a tua vontade, me livra de mim mesmo todas as vezes, né? A nossa vida seria muito diferente, né? Eu realmente, todas as vezes que o Senhor me traz à memória esse episódio, de eu chorando igual uma menina birrenta, uma criança birrenta, por algo que eu queria, né? Eu só penso e imagino o Senhor dizendo, não é isso que eu tenho pra você. Calma aí, o que eu tenho pra você é muito melhor. Coisa pra acontecer. Hoje, o meu trabalho, eu posso te receber nesse horário na minha casa, né? Sim. Eu posso cuidar dos meus filhos, posso acompanhá-los nas rotinas diárias, eu posso cuidar da minha casa, né? Sim. Posso cuidar do meu esposo. E claro que é dentro de um contexto de ceder, né? E encaixar uma coisa ali na outra, abrir mão de algumas coisas, né? Sim. Mas tudo dentro de algo que realmente eu consigo proporcionar para minha família um aconchego de um lar, né? Um cuidado mais próximo, porque eu vejo as minhas amigas, outras pessoas que têm filhos, que têm família, e talvez despede dos seus filhos às 6 da manhã e vão retornar para casa às 7 da noite, né? Talvez quando o filho já está dormindo. Exatamente. Então, o meu papel de mãe, esposa, né? De cuidadora e auxiliadora do meu esposo, eu posso desempenhar e ainda assim, né? Estar na minha casa, estar presente com os meus filhos, né? Na criação deles, acompanhando-os de perto, né? Porque eu acho isso a coisa mais poderosa. Sim. Né? A coisa mais poderosa. E assim, aceitar a vontade de Deus, né? Sim. Porque Deus, ele sempre vai nos responder. E naquele momento ele te falou, não é isso que eu tenho pra você. Né? Exatamente. Então, tipo assim, a gente precisa aprender a aceitar a vontade de Deus. Ela sempre vai ser melhor. Sim, porque se ele tá falando não agora, é porque algo melhor tá nos esperando lá na frente. E às vezes a gente tá ali, ó, com aquela visão só assim. E não a gente quer ver, né? A gente não consegue ver, não consegue entender naquele momento. Imagina Jó, quando passou por aquilo tudo que ele estava passando. Exatamente. Ele questionou várias vezes. Pra mim só resta a morte, né? Pra mim só resta a sepultura, já tá lá me esperando, né? Porque, tipo assim, perdeu tudo. Eu tava lendo sobre isso hoje. Perdeu tudo, os bens, os filhos, a saúde. Então, pra ele já não tinha uma perspectiva de que as coisas iam melhorar, né? E a maioria das vezes a gente se vê como Jó se via. A gente se vê perdido. A gente entra ali numa crise, numa angústia que a gente não consegue entender o porquê. Mas Deus, Ele quer que a gente se aproxime dEle. Sim. E tenha relacionamento. Porque antes Jó ele só conhecia de ouvir falar. E aquilo ali gerou um relacionamento com Deus, né? Ele fala, né? Hoje os meus olhos te veem. Sim, nossa, isso é muito maravilhoso. Então, tipo assim, acreditar, sabe? Manter a nossa confiança no Senhor. Sim. Porque Ele está cuidando de tudo. Sim. E mesmo que as coisas piorem, não significa que Ele saiu. Ele não está, né? Não significa que Ele não está, que Ele deixou de falar. Ele permanece sendo bom. Sim. Ele permanece o mesmo. E sempre ao nosso lado, né, Paulo? Sim, e se a gente se apegar cada vez mais com Ele, o mundo pode estar caindo, que pra mim não importa, porque eu sei que isso daqui não é o destino final. Sim. Né? Então isso é maravilhoso demais. É verdade. Uhum. E você falou muito dos seus filhos, né? Eu queria que a gente até conversou um pouquinho antes, né? Sim. O que a maternidade te ensinou? O que ela te trouxe, né? Pra você, o que é ser mãe? Como é bom! Tenham filhos, gente! Tenham muitos! Então, Paula, eu me lembro de sempre dizer pra minha mãe que eu queria muitos filhos. Né? Bem pequena. Eu acho que nem queria casar, mas eu já queria muitos filhos, né?
E Deus é tão maravilhoso, Paula, que esse mesmo desejo que eu tenho, meu marido tem, sabe? Que bênção. Eu me lembro que quando a gente perdeu o bebê, ele ficou muito triste, né? Muito triste. E aí, em uma conversa que a gente teve, ele disse assim pra mim que ele não sabia no que ele era bom, mas ele tinha certeza que para ser pai ele era excelente. Uau. Né? E por isso que ele estava tão triste, né, de ter perdido um bebê, porque ele me disse que já tinha planos para essa criança, né? Já via essa criança grande correndo, né? Recente, não foi? Foi em julho do ano passado. Em julho de 2022, né? Eu tive um aborto. Não foi espontâneo, né? Eu descobri numa consulta de ultrassom. Sim. Nós fomos e aí não tinha batimentos cardíacos, né? A criança, o bebezinho não tinha evoluído, o embrião não tinha evoluído para feto, né? Foi nesse momento que você descobriu que estava grávida? Não foi. Ah, sim. Não foi. Eu tinha feito. Você já sabia? Eu tinha feito. Era para estar de 11 semanas, só que o embrião ficou com 6 semanas, né? Ele não desenvolveu. E esse contexto, Paulo, da maternidade para mim é algo fantástico. Algo fantástico, porque, como eu estava te dizendo antes da gente começar a gravar, a maternidade, ela ressignificou a minha vida. Né? A maternidade, ela me fez ser menos egoísta. Né? É tão engraçado que às vezes, quando houve episódios na minha vida que eu achava que era, né? Talvez eu não tinha uma roupa que eu queria, um sapato que eu queria, eu achei, né? E hoje, na maternidade, a gente vê que talvez o sorriso do seu filho dá significado para tudo. Sim. Na sua vida, né? É muito mais prazeroso você viver para ver o sorriso de outra pessoa do que o seu próprio sorriso, né? Então, esse viver em prol de deixar outra pessoa bem, dar um conforto para outra pessoa, é muito interessante, né? Assim como o casamento mesmo, né? Porque quando você é solteiro, você pensa em você, no seu bem-estar, nas coisas que você quer, né? E quando a gente se casa, você entende que é muito bom fazer a outra pessoa estar bem, né? E do mesmo modo com os filhos. A maternidade, ela nos faz observar e ver a vida por outra ótica, né? E às vezes eu chego cansado do meu trabalho, né? Às vezes tem plantão que eu faço à noite, trabalho a noite inteira, e o Estevam gosta de acordar cedo. Sim. Mas eu posso estar cansado do tanto que for, ele vai lá falar: mamãe, bom dia, mamãe. É o sol, né? Ainda que os dias estejam nublados, mas é um sol que se abre, né? na vida de nós que já temos essa experiência da maternidade, né? E realmente eu não sei imaginar minha vida sem eles, né? Sim. Eu sempre falo que é muito bom estar casada, mas a maternidade e os filhos vêm completar esse cordão. Sim. De 3 dobras, sabe? Ele vem agregar, sabe? Vem trazer alegrias mesmo, né? Sim. Porque eu falo que eu tenho filhos em todas as fases etárias. E eu passei por todos, né? A Júlia tem 12 anos, então já tá uma quase adolescente, uma pré-adolescente. A Esther ainda é criança ali, né? Uma criança maior. Isso, maiorzinha. E tem o Estevam, que é bem criança, né? Uhum. Então esse universo aí de todas as faixas realmente é muito bom. É muito bom, né? É muito bom eu poder amá-los, né? Eu poder educá-los, eu poder dividir a minha vida, né, com eles. E é muito bom, é muito bom. E é interessante essa questão da família, né? Sim. Você casar, você ter seus filhos e ter uma família ali formada, construída. Porque hoje as pessoas elas não estão querendo mais se casar, elas não estão querendo mais ter filhos, né?
Porque já pensa assim, vou casar pra quê? Não vai durar mesmo? Não é verdade. As pessoas fizeram assim, ou então também elas, vou casar, se não der certo, a gente divorcia, não é? É verdade. Então, tipo assim, vale a pena a gente casar, a gente ter uma família, a gente construir uma base solidificada em Deus, né? Sim. Porque 2 é muito melhor. E esses 2 ali estando e criando os filhos, sabe, na presença de Deus. Eu falo isso, eu ainda não sou mãe, mas é o que eu sonho, é o que eu penso, né? Pra mim, eu e meu esposo, a gente sempre fala direto. Então, tipo assim, cara, no meio de tanta gente dando errado, a gente vai provar que dá certo. O casamento, ele dá certo, o casamento, ele é bom. E ter filhos é melhor ainda. É melhor ainda. Então, exatamente. Tipo assim, antigamente as pessoas tinham que era 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. E hoje a pessoa tem não quero mais. Não quero mais. Né? Porque, tipo assim, a gente sabe que as coisas estão difíceis. Mas, ao mesmo tempo, o tanto que houve uma facilitação, a tecnologia, as facilidades. Hoje, para você criar um filho é muito mais fácil. Eu sempre falo, Paula, que hoje, na verdade, hoje as coisas não estão difíceis. Eu fico pensando assim, pensa você ter filho num cenário da matança dos primogênitos. Aquilo sim era difícil. Pensa você tendo um filho no saber Egito. Que o seu filho ia morrer, você não podia fazer nada. Exatamente. Não ia fazer nada, né? Olha o contexto. Ter filho nessa época sim era difícil, né? Hoje não. E eu sempre digo que os nossos filhos são para a glória de Deus, né? São para a glória de Deus. Eu, de verdade, Paulo, eu sou defensora de que nós, como mulheres cristãs, nós precisamos viver a palavra no contexto pleno, né? Eu sempre digo para minha mãe às vezes brinca comigo, você vai operar não? Eu falei, mãe, onde está na Bíblia? Aonde está na Bíblia que eu preciso operar? É crescer e multiplicar, irmã, né? Só que hoje a gente quer realmente comodismo e a gente fica pensando nisso. Nossa, é muito difícil. Como que eu vou criar um filho nesse mundo? E aí, o que acontece? Enquanto a gente está cristão, está pensando como eu vou criar um filho cristão nesse mundo, as forças contrárias a tudo que Cristo o reino das trevas está ganhando espaço. Né? Estão doutrinando as crianças, né? Para serem agentes de Satanás. E cada vez mais, tipo assim, a pessoa ela não querer ter filho. Né? Exatamente. Não querer ter filho, não querer casar. O problema... E tipo assim, e não ser a favor, né, dos princípios cristãos, daquilo que Deus deixou estabelecido para nós. Exatamente. Né? Porque se tornar uma só carne, os dois estar ali quando um cair, o outro ajudar a levantar. Então, tipo assim, isso é algo muito maravilhoso. E hoje as pessoas não querem. Eu fico assim, eu sento para conversar, eu gosto muito de conversar também com idosos, com os meus avós, né? Os meus pais, que também já são de outra geração, e eles falam assim, não, vocês acham hoje difícil? Difícil era na minha época, que eu acordava era 5 horas da manhã para capinar. Eu penso em trabalho desde 7 anos, entende? Então, tipo assim, recurso. Naquela época não tinha celular. Não tinha energia. Não tinha energia. A mãe conta história, exatamente. Então, era tipo assim, e era a mãe sozinha ali, cuidando dos filhos. O pai às vezes saía muito cedo para conseguir sustento para a família. E naquela época não tinha anestesia não, gente. Era parto com parteira mesmo. E tipo assim... Tudo muito mais difícil. E era aquilo ou aquilo. Elas não tinham, eu vou para um hospital que vai me dar anestesia, né? Que eu não tinha como, né? Então, tipo assim, hoje eu falo assim, se a gente souber usar a tecnologia, a internet ao nosso favor, e assim, para glorificar o nome de Deus, isso é maravilhoso. É verdade. Né? Porque enquanto tem muita gente usando para as coisas erradas, né, para persuadir, para enganar, para roubar, né, a gente precisa usar para o bem. Exatamente. E muitos cristãos estão se calando, né, estão se calando, é assim mesmo, e está concordando com tudo que está sendo falado. E não é, né, a nossa regra de fé, de vida, está aqui. Então a gente precisa continuar.
Esses dias eu falei do meu esposo, amor, você imagina, naquela época nem fralda descartável não tinha. Era aquelas fraldas de pano, a criança fez as necessidades, a mãe tinha que lavar aquela fralda. Nossa, então, tipo assim, foi só 15 como é maravilhoso, né? As coisas vão mudando. É verdade. E a gente poder glorificar o nome do Senhor, né? Porque vai ter momentos que a gente vai ser confrontado. E aí nós precisamos o quê? Mostrar de que lado nós estamos. É verdade. Né? É verdade. É verdade mesmo. E a gente tocou nesse assunto, Bia, sobre ser confrontado e tal. E a gente sabe, assim, às vezes a pessoa ela olha de fora, ela tem uma visão de que ser cristão é ter uma vida perfeita. É verdade. Mas é totalmente o contrário. Vai dar tudo errado, mas Deus está com você. Então, exatamente. Tipo assim, às vezes, muitas pessoas, elas estão distorcendo o evangelho, né? Ai, vem, aceite Jesus, né? Que sua vida vai ser uma bênção, acabou seus problemas. Sabe de nada. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre os desafios da vida cristã, né? Pra quem nos assiste, porque, tipo assim, não significa que a gente deixou de passar por luta, né? Mas que com Deus vai ser mais fácil e a gente sabe que nós vamos vencer, né? Porque Deus, ele não perde nenhuma batalha. Se nós somos filhos dele, nós somos incluídos nisso. Exatamente. Né? Então, realmente é desafiador, né? Como você disse, as pessoas têm talvez... e a religião, né? Sim. A religião nos ensinou e pregou por muito tempo, né? Que realmente o cristão era eximido dos problemas, né? E quando você tem uma caminhada na fé e alcança uma maturidade em Cristo, a gente entende que caminhar com Cristo é morrer todos os dias. Sim. Né? Não tem nada fácil, não vai ter nada fácil, né? Você descobre que você foi enganado pelo aquele falso evangelho, né? Da teoria da prosperidade. Foi tapeado. Exatamente, que vai ser fácil, né? Eu sempre digo que a caminhada cristã é você achar um conforto no desconforto. Sim. Né? Porém, nós temos uma plena convicção, nós somos convictos de que o prêmio maior como eu disse no início, é a nossa salvação. Sim. Né? Ainda que realmente tenha desafios, né? A Bíblia nos diz que no final o amor de muitos, de quase todos se esfriaria, né? Mas que bom que era quase todos, né? Não falou que todos se esfriariam, né? E hoje nós vemos uma apostasia, né? E a apostasia não é fora da igreja, né? Realmente é dentro da comunidade cristã. E entre os desafios, né? Que a gente encontra, eu creio que o permanecer é o mais difícil. Sim. Né? A constância, né? A sua disciplina, porque não é pelo que a gente quer. E uma das coisas mais difíceis do cristão é o negar a si mesmo. Né? Nós precisamos, como cristãos, Paulo, e isso é muito urgente, muito sério, nós precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre a nossa vontade. Eu sempre penso assim, às vezes eu falo com Jesus, falo, Senhor, se nós entendêssemos que não é sobre nós, e sim sobre o Senhor, né? Que nós precisamos mesmo negar o nosso conforto, nós precisamos mesmo negar o que eu quero e viver de fato o que o Senhor deseja, né? O propósito do Senhor para as nossas vidas, porque eu creio que o Senhor nos fez com propósito, e o propósito é para glorificar Ele, né? Eu gosto de pensar assim, que eu não fui gerada, Paula, para ter felicidade plena, né? Eu não fui gerada para me ser feliz para sempre. Eu fui gerada para cumprir um propósito. Sim. E dentro desse propósito, Paulo, eu preciso entender que não é sobre mim. Eu preciso negar a minha vontade. Eu preciso negar o meu eu todos os dias. Sim. E continuar escolhendo e decidindo por Jesus e pela vontade de Jesus. Porque ainda que ela me traga dores, né? Ainda que ela me
me cause desconforto mesmo, né? Ela é a melhor. Ela é a melhor pra mim. Você falando sobre isso, eu estava lendo hoje em Salmos, se eu não me engano, o 81, no Salmo de Asaf, que ele falava assim que o povo de Israel deixou de escutar a voz de Deus. Eles preferiram seguir os prazeres do seu coração e seguir os próprios conselhos. Então é aí que muitas pessoas se perdem, né? Então uma vida com Cristo, ela vai exigir de nós renúncia todos os dias. Renúncia, né? Todos os dias. Aquela música que o Thales Roberto fez faz todo sentido. Todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações. Então, tipo assim... E nos chamam, né? Nos tentam nos seduzir. Sim, nós sendo cristão não vai deixar nós imunes disso. Sim. Né? Mas a gente vai ser provado, a gente vai ser tentado. Mas se a gente sabe em quem nós confiamos, não há o que temer. Né? Eu sei. Não há o que temer. Então, tipo assim, o fato de nós estarmos vivendo as promessas de Deus. Você está casada. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Agora, continuar casada é uma decisão. É uma decisão sua. Amar o seu esposo é uma decisão sua, uma decisão dele. Então, tipo assim, as promessas, engana-se. Agora eu estou vivendo a promessa de Deus, então tá tudo certo, acabou. Abraão, quando teve Isaac era o filho da promessa. E o que o Senhor faz? Pede ele em sacrifício. Sim. Então, tipo assim, todos os dias Deus vai pedir o sacrifício de nós. O que? Aquilo que é mais importante para nós. Os filhos são seus, mas você entregou eles ao Senhor. Ao Senhor. Né? Você cria eles para o Senhor. Para a glória. Então, né? para a glória, é para glorificar o nome dele. Então, tipo assim, quando a gente reconhece, isso é meu, é muito importante para mim, mas a gente entrega para o Senhor, meu amigo, não tem para ninguém não. É verdade. Isso é maravilhoso demais. Então, tipo assim, é reconhecer, sabe, que não vai ser fácil. Não. Né? A gente tá nesse mundo sujeito a passar por muitas coisas. Sim. Por sofrimento, pelo dia mal, por angústia, por ansiedade, porque nós somos humanos também. Sim. Né? Então, tipo assim, quando nós nos entregamos verdadeiramente a essa vida, a gente reconhece que vai ter os seus desafios, mas que vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque o que a gente plantou, muitas vezes chorando, a gente vai colher sorrindo. É verdade. Né? Então, tipo assim, é entender que na nossa caminhada vai ter os espinhos, vai ter os obstáculos, mas no final Jesus nos espera. E isso vale toda a pena, né? Eu gosto daquela parte que quando Jesus comissiona, né? E separa os discípulos de 2 em 2, né? E mandam eles ir. E aí eles voltam, né? Entusiasmados, extasiados, porque falam, meu Deus, Jesus, no seu nome eu expulsei demônios, eu curei pessoas, e isso é muito fantástico, né? Se achando, né? E aí Jesus fala, isso não importa, né? Eu mesmo vi Satanás descer dos céus, mas o que é mais importante é que o nome de vocês está escrito no livro da vida, né? E isso norteia a minha vida, Paulo, sabe? Isso realmente me fortalece, sabe? Entre tantos, né? Entre bilhões e bilhões de pessoas, o meu nome está escrito. Né? O Senhor escreveu o meu nome e isso é o maior privilégio do cristão. Sim. Né? Eu sempre digo que isso realmente é o motivo do meu sorriso. Às vezes as pessoas falam, Bia, você não fica triste? Bia, você nunca está triste? E é pelo contrário, né? Assim como você diz, nós temos os dias maus, sim, temos as nossas tristezas, mas a gente tem dias nublados, cinzentos, estações, né, que não são favoráveis, e a gente talvez ache que não vai passar nunca, né? Mas a convicção de que meu nome está lá, sim, né? Meu nome Ele está lá escolheu, né? Nós somos preciosos, e isso realmente é o que garante que eu posso sorrir em meio à dor, né? Que eu posso me alegrar sim em meio ao meu pranto, que eu posso sorrir sim em meio às minhas debilidades,
né? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém. É isso. E como Bia, ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa? Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre os desafios do casamento, né? Como permanecer, né? Amando a pessoa, ceder, né? Deixar, você falou, né? Que a gente deixa de ser egoísta, porque Sim. antes a gente pensa só em nós, na nossa própria vontade. E nós, como mulheres, como esposa, a gente tem a responsabilidade de exercer essa sabedoria dentro do nosso lar. Para você, como que é isso, né? Então, é muito difícil, né? Uhum. É muito difícil, gente. E eu quero deixar bem claro, aquela mulher de Provérbios 31 lá, não existe. Eu sempre digo que é muito desafiador, né? Uhum. É muito desafiador ser esposa, né? Porque, e ainda bem que o nosso modelo é Cristo, né? A gente não tem que se moldar a nenhuma outra mulher que existiu, né? Nosso modelo é Cristo, né? O modelo de perfeição que a gente deve seguir é Cristo. E a Bíblia também nos fala. É o maior psicólogo. Exatamente, é o que nós precisamos querer parecer. E o tanto que a gente aprende, né? Exatamente. Nossa, esse dia eu tava assistindo aquela série The Chosen, não sei se você já viu. Só todos. Representa, né? Nossa, eu fico assim, meu Deus. Meu Deus. Quando tá todo mundo lá julgando, Jesus chega. Eu não te condeno. Isso é muito maravilhoso. Ai, fala que Jesus é muito maravilhoso, né? Jesus é muito maravilhoso. Sim. E dentro do que a gente estava falando, né, do contexto de ser mulher sábia, né? Eu tenho... Em setembro eu faço 15 anos de casada, né? Sim. Já é um bom tempo, né? E eu me lembro, Paula, que quando eu casei, todas nós temos um ideal, né? Sim. Nós idealizamos, né? E eu casei muito rápido, né? Tipo, namorei, noivei e casei em 3 meses. Sim. Né? E eu não tinha, talvez, não tive aquele tempo de criar expectativas. Mas, dentro da minha cabeça, as coisas seriam totalmente perfeitas, né? E eu falo que o casamento é um desafio já nos primeiros dias, né? Porque não dá pra falar que vai ser um mar de rosa no início, porque são 2 pessoas que tiveram... Tem a fase, né? De adaptação. Criações diferentes. Sim. Você teve uma criação dentro do seu lar. Seu esposo teve outra criação dentro do seu lar. E é como se pegasse 2 pessoas totalmente diferentes, porque aquilo de tampa de panela lá, não tem. Tem que ser diferente mesmo. Sim. Porque o Senhor não vai dar uma pessoa perfeita para outra pessoa perfeita, né? Deus pega 2 pessoas imperfeitas e unem para que a gente aprenda com as imperfeições um do outro, né? E aí eu sempre gosto de pensar o casamento como de pegar uma pessoa, outra pessoa, jogar numa caixa e fechar. Porque no namoro, né? Quem teve namoro e eu não tive tempo, tipo, se você não concordar, tipo, você vai pra sua casa, né? Esfria a cabeça no outro dia. No casamento não. Você tem que aparar as arestas e as diferenças no dia a dia, né? Não dá pra levar desentendimento de hoje para amanhã, né? E o meu esposo, ele é muito, como que eu digo? Ele é muito de resolver as coisas, né? De pedir perdão, de pedir desculpa. E no início do meu casamento, eu era emburradinha. Eu queria ficar 5 dias emburrada. Sem conversar. Sem conversar. E meu amor não tem esse negócio com ele. Não vou te dar tempo, não. Ele sempre fala, ninguém dorme brigado, né? Ninguém dorme brigado, né? Tem que se resolver. Sim. As coisas aqui mesmo e tal. E no início eu achava que a minha vontade tinha que prevalecer, né? Eu achava que eu estava emburrada e mesmo que ele pedisse desculpa, eu estava emburrada ainda, né? E aí depois a gente vai percebendo que é melhor você estar em paz do que você ter razão. Sim. Né? Eu lembro que no início do meu casamento eu ficava muito brava porque meu amor é daquele... Amor, você tem que existir esse podcast. Ele é daquele que
enxuga e deixa a toalha em cima da cama. Oh. E aí eu queria desmaiar todas as vezes que eu via aquela toalha. E aí depois, um belo dia, acho que o próprio Espírito Santo me corrigiu. E aí eu brigava, né? Eu falava, mas não é possível que você deixou essa toalha aqui de novo. Eu já te falei quantas vezes essa toalha, né? E aí depois de, eu acho que um tempo, eu falei, mas ele não vai aprender não. Qual que é a dificuldade de eu pegar essa toalha e colocar ela no lugar? Sim. Né? Eu preferia gerar um mal-estar ali entre nós dois do que fazer uma coisa simples de pegar a toalha, né? E isso, Paula, é com todas as coisas. Sim. Né? Porque o casamento é isso, né? São duas pessoas imperfeitas que vão lutar para construir e caminhar junto. Então a gente um cede de um lado, outro cede do outro, né? Um abre mão de uma coisa, de um gosto, uma coisa que gosta para alegrar o outro. Eu acho engraçado que meu amor amava muito açaí. Ele ama açaí, na verdade. E eu não gostava muito, eu tô aprendendo a tomar açaí. Eu descobri que de 7 em 7 anos a gente muda o paladar, isso é verdade. Eu tô aprendendo a tomar agora com ele também. Eu estou aprendendo a tomar açaí. Mas antes, no início do casamento, eu não gostava. E aí o que acontecia? Meu amor amava açaí. Só que por conta de mim, ele não ia tomar açaí. E aí um belo dia eu falei, mas coitado do bichinho, eu conheci ele tomando açaí. Adorava açaí, gostava de açaí. Agora casou, agora o bichinho não vai com açaí, né? Falei, ai Jesus, então eu vou passar a acompanhar, eu peço outra coisa. Sim. E aí eu ia, mesmo não gostando de açaí, eu chamava, amor, vamos tomar açaí? E aí eu tomava outra coisa, comia outra coisa, mas eu sabia que ele gostava. Então, eu entendi que a felicidade dele também é a minha, né? Então a gente ia tomar açaí porque ele gostava de açaí. E assim é em todo o processo, né? Claro que nesses 15 anos tiveram muitas etapas, né? Sim, muitas fases. Isso, a gente tem que se reinventar, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito fantástica. A nossa prioridade dentro dessa casa, a minha prioridade é o meu marido e a prioridade dele sou eu. Né? Os nossos filhos são importantes e de fato é muito importante. Mas um dia eles vão casar, eles vão embora, eles vão ter ter a sua vida e vai ficar só vocês dois. E vai ficar só nós dois. Né? Então a nossa construção, a nossa amizade, né? O nosso bom relacionamento é o que realmente é o mais importante. Eu acho engraçado que se você chamar minha filha ali agora e perguntar para ela vai te responder. Quem que é mais importante, Júlia? O papai para sua mãe, o papai ou vocês? Você pode fazer esse teste. Ela vai falar do papai. E isso e a gente fala para eles, né? Meu amor fala, a mamãe é mais importante pro papai que vocês. Sim. E isso é muito bom. Porque eu quero que eles também entendam que o cônjuge, quando eles tiverem, vai ser a prioridade. E que eles queiram viver isso. Isso, exatamente. Eu sempre falo, no aniversário das crianças, meu amor sempre dá um jeito de levar café na cama para elas, né? Ele é todo amoroso, muito amoroso com eles, com as crianças, e eu sempre falo que o padrão delas não vai ser qualquer, né? O padrão delas vai ser elevado. Porque não vai ser tratado de qualquer jeito. Exatamente. Elas não são acostumadas a ser tratadas de qualquer maneira, né? E que isso, elas tenham bem definidos na cabecinha delas, né? Que eu preciso ser bem tratada, porque o seu filho criada, assim. olhe para o pai dele e fala, é assim que eu preciso tratar a mulher. Exatamente. Né? Então é isso. E tipo assim, a gente falando de mulher sábia, eu sei que assim, no começo eu ainda sou um bebê, né? Estão engateando no casamento, né? Ainda 6 meses. Mas eu falo que eu já aprendi muita coisa. E tipo assim, às vezes, no começo a gente não consegue ser uma mulher sábia. É verdade. Porque a mulher sábia, ela vai se construindo, ela tá em construção. Exatamente. Então, tipo assim, igual você falou do açaí. O meu esposo, ele ama pepino e eu não gosto de pepino de jeito nenhum. Então, quando eu vou no mercado, eu pego porque ele gosta. Sim. Então, tipo assim, é fazer a vontade da outra pessoa, é querer o bem-estar da outra pessoa, é acordar de manhã e dar um bom dia. É uns pequenos detalhes que a gente vai
se tornando uma mulher sábia. É no ordinário, né, Paula? É no ordinário. E tipo assim, quanto mais você fala da toalha, mais a pessoa, agora que eu vou colocar mesmo, que está implicando ela. O dia que você deixa de falar... Ela até consertou, na verdade. E você, igual você falou assim, que o exemplo ele arrasta, a pessoa... Pode vir, filha. Vem cá, princesa. A pessoa olha e fala, nossa, ela tá pegando e colocando a toalha no lugar. Ela vai perceber, também não precisa ficar. Você viu que eu guardei a toalha exatamente. lá no lugar? Você viu que eu guardei isso lá no lugar? Então, tipo assim... É de você pegar e fazer, que a pessoa ela vai, nossa, hoje a casa tá arrumadinha, a pessoa vai manter aquela organização. Sim. Ah, eu sujei um prato, eu vou pegar e vou lavar, né? Pra ajudar minha esposa, pra ajudar meu esposo. E é sobre isso, né? É verdade. A gente deixar essa mulher virtuosa, essa mulher sábia em construção todos os dias. Porque sempre dá pra melhorar alguma coisa, sempre dá pra mudar alguma coisa. Então, esse dia, o meu esposo, essa semana, ele tá falando muito isso. Senhor, eu quero ser o esposo que a minha esposa precisa. E aí eu comecei a orar. Senhor, eu quero ser a esposa que o meu esposo precisa. Então, tipo assim, isso é maravilhoso demais. Aí a gente pensa, na hora ali da raiva, eu vou falar tanta coisa. Na hora que ele chegar, ele vai ver. Aí ele chega, oi amor, como é que foi seu dia? Aí você já desmonta. Então, isso é muito maravilhoso. E esse é o segredo, né, para o casamento durar. A gente não tá competindo com a pessoa. É verdade. A gente não tá assim hoje. A gente não é irmão. Sim. A gente é marido e mulher. Porque com o irmão a gente é um time, assim, né? Eu sempre falo que no time, se um perde, todos perdem. Sim. Não tem jeito de uma pessoa perder só, né? E quando quando um ganha, todos ganham, né? E ser sábia é muito sobre isso também, Paula. Tentar construir no ordinário, né? No dia a dia, nas coisas simples, coisas extraordinárias. Né? Porque não tem, Paula, coisa mais extraordinária do que isso aqui. Do que a gente poder sentar numa mesa. Com certeza. Do que a gente poder ter uma comunhão. Do que eu poder sentar sentar nessa mesa e fazer um devocional com os meus filhos todos os dias pela manhã. Né? Não tem nada mais fantástico e extraordinário do que ouvir a Julinha fazendo uma oração. Né? No culto domingo eu não fui, que eu estava de plantão, e aí a Leiliane foi e me disse que, Bia, você viu a Julinha falando lá um versículo? O pastor pediu, acho que para as crianças, né? E aí a Júlia falou, honrai o pai e a mãe, honra seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra, né? E aí eu falei, isso mesmo, Júlia. Tá aprendendo, Júlia. E é tão engraçado, Paula, que isso é o feedback mais poderoso. Porque enquanto eu tô aqui, né, no ordinário, ensinando que ela precisa realmente honrar eu e o pai dela, né? Sim. Enquanto eu tô falando aqui todos os dias, porque parece que criança a gente tem que falar todos os dias, inculcar na cabeça dele, igual a palavra fala, né? Inculca na cabeça dos seus filhos. Ao levantar, ao sentar à mesa, né? Porque nós temos que inculcar neles mesmo. Não dá pra falar uma vez e pronto, né? Mas é lá fora que o que você está ensinando vai ser manifestado, né? Então, a hora que a Leila me falou, Bia, né? Ela falou e tal. Ela falou um versículo lá e eu fiquei muito feliz, né? Sim. Muito feliz porque aqui perto de mim é fácil. Ela tá me olhando e às vezes é fácil ela querer me agradar. Né? Mas e quando eu não estava lá na igreja, né? Mas ela foi lá e falou o versículo, né? Ela foi lá e manifestou o que ela aprendeu aqui nessa mesa. E isso realmente é o fantástico. É se transformar o ordinário, né? O dia a dia, em coisas que revelarão o que está acontecendo aqui, né? Esses dias eu ouvi uma coisa de um escritor, ou eu li, não me lembro, que dizia que Elias fez uma oração de 3 palavras, né? Que mudou todo um cenário, né? Ele foi, levantou as mãos para os céus e disse, não vai chover, né? Só que o que endossou essas 3 palavras de oração não foi aquelas 3 palavras que ele fez naquele momento, foi uma vida de oração pautada, o secreto,
as orações que ele fez no secreto, né? Então eu sempre digo que eu quero que os meus filhos, que a minha vida, né, o que acontecer lá de fora, né, o que eu falar para as pessoas, seja o resultado do que eu construí aqui nessa mesa, do que eu construí no meu quarto, né, do que eu construí aos pés da cruz, naquele lugar que ninguém vê, né? O reflexo da minha vida lá fora precisa ser o que eu construí, onde não tem ninguém vendo, onde não tem plateia, onde não tem ninguém assistindo, né? É verdade. E isso é formidável mesmo. Falando aí, né, de Elias, esse dia eu tava lendo um livro que, nossa, algo assim que a gente não percebe os detalhes, mas quando Deus ele convoca Acabe e os profetas de Baal para ir ali, né, e o Deus que respondesse, esse era o Deus, aí os profetas de Baal ficou lá gritando, esperneando e Baal não respondeu. E aí Elias vai, prepara todo o altar. Nossa, essa palavra mexeu tanto comigo. Ele coloca ali 12 pedras, né? E 12 cântaros de água. E a gente percebe que o reino estava dividido, o reino do norte, o reino do sul, e agora era apenas 10 tribos. Então não era certo ele pegar 10 pedras e colocar lá, mas ele sabia que o Senhor não responderia se o altar tivesse dividido. Nossa, isso aí falou demais comigo. Então ele pôs as 12 pedras. Fantástico. E assim, Deus respondeu aquele sacrifício. Então, tipo assim, às vezes no casamento, a gente quer que o Senhor nos responda, a gente estando brigado com o nosso marido. A gente está ali no reino dividido. Exatamente. E o que a palavra diz? O reino dividido não subside, né? Não prospera. Então, tipo assim, primeiro a gente precisa resolver o que tem que ser resolvido. Sim. Para que o Senhor nos escute. É verdade. Né? Não adianta a gente apresentar um sacrifício ao Senhor e dormir brigado com o marido. Exatamente. É dormir melhor que separado. não faça, né? É melhor que não faça, né? O sacrifício todo. Exatamente. E aí eu quero ler aqui que eu anotei, que diz assim, Deus só receberia aquele sacrifício se as 12 pedras estivessem no altar. Assim, o altar se tornou um símbolo da verdadeira identidade de Israel. Que lindo. Então é isso, sabe? Tipo assim, Deus ele vai receber o nosso sacrifício se a gente primeiro cuidou do nosso marido, se a gente primeiro cuidou dos nossos filhos, né? Nosso primeiro ministério. O nosso primeiro ministério. Agora, se a gente tiver em falta em algo, é bom que a gente resolva. Sim. Né? E se faltar força para resolver, o Senhor vai nos dar essa força. Sim. O Senhor vai nos dar essa sabedoria. Então, tipo assim, ali estava separado, mas Elias entendeu. Deus vai responder se eu colocar a unidade. Nossa, isso é maravilhoso demais. Muito bom. E o nosso papo tá tão gostoso, né, Bia? Nem dá vontade de parar. Mas assim, para encerrar, né, tudo aquilo que a gente falou, eu creio assim que muitas vidas serão edificadas, né, por essa tarde, por esse momento que a gente tirou para conversar. E aqui o que a gente está fazendo é algo ordinário, né, que você falou. Exatamente. E está sendo plantado em muitos corações, né? Está sendo edificado em muitas pessoas. Então eu gostaria que, para a gente encerrar, você deixasse uma mensagem de encorajamento para as pessoas, um versículo, algo assim que te inspira, enfim, deixa aí para nós, deixa Deus te usar. O pastor Fabiano, nosso pastor, gosta de falar: Fabiano, você me encoraja. As minhas palavras são sempre de encorajamento, porque vai muito além do otimismo, né? Eu gosto de me ver como uma pessoa otimista, mas eu gosto de me ver mesmo como uma pessoa convicta de quem o Senhor é, né? E a Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas, né? E é uma para cada dia do ano. Sim. Então nós temos uma promessa, né? E uma ordenança dizendo para que a gente não precisa temer, né? Se o Senhor, Paulo, de fato está conosco, né? Se nós, ao levantarmos as nossas mãos e receber Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós precisamos entender que está tudo sobre nós. Sim. Né?
estar com Cristo não significa que que não nos faltará alguma coisa, mas ao mesmo tempo nós não teremos falta de nada, porque Jesus é tudo. Jesus é suficiente, né? Eu me lembro de quando eu reformei aqui em casa, nós reformamos, né? Tinha dias que os recursos estavam assim, né? Zerado. E uma vez chegou uma irmã pra mim e ela disse assim pra mim: ô Bia, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero te lembrar que Jesus é suficiente. Né? E todas as vezes, Paula, que algo está difícil de ser resolvido, né? Eu tento me confortar nessa palavra, que Jesus é suficiente. Né? Jesus realmente é suficiente. Ele é suficiente para minha caminhada, ele é suficiente para minha família, ele é suficiente para os meus sonhos, né? Ele é suficiente para as minhas vontades, né? Ele é a suficiência da minha vida. E quando eu entendo isso, né? Quando nós entendemos isso pela perspectiva de Cristo, nós entendemos que não nos falta nada, né? Nós não temos falta de nada. Nós temos, na verdade, nós temos muito mais do que nós precisamos. E do que nós merecemos. Né? E se há algo que eu possa deixar de mensagem, né, de encorajamento, não temas, né? Cristo é conosco. Amém. E Ele disse que estaria conosco. Amém. Todos os dias da nossa vida. Amém. E Ele está conosco. Glória a Deus. Amém. Então vamos orar para a gente encerrar esse podcast. Amém. A honra é sua, pode orar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, nessa comunhão tão agradável, Deus. Eu sei que nós fizemos do ordinário algo extraordinário, algo que alegrou o seu coração, algo que foi gerado e construído. Jesus, eu quero Te agradecer por esta mesa, quero Te agradecer pela vida da Paula, por esse trabalho que ela faz. Que o nome dela, Jesus, possa ser soprado. Que os sonhos, os desejos do coração dela possam ir de encontro com os seus sonhos e os seus desejos para a vida dela. Senhor, que ela possa ser dotada de tudo que é necessário, que ela possa ser, Senhor, encorajada nessa caminhada e tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor escreveu sobre ela, que possa se manifestar. Jesus, obrigada pela minha família, obrigada pelo privilégio de poder falar sobre eles, obrigada pelo privilégio de poder dizer aquilo que o Senhor tem feito em mim e através de mim. Obrigada, Jesus, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu melhor amigo. Obrigada porque eu encontro conforto em tudo que o Senhor em tudo que o Senhor faz, mas principalmente na certeza de quem eu sou em Ti. Obrigada, Senhor, pelo Seu amor que é manifesto na minha vida e que o Senhor, Jesus, possa a cada dia mais fazer com que esse amor que é manifesto em mim seja transbordado na vida das outras pessoas. Eu Te agradeço, Jesus, pelo privilégio de falar o Seu nome. Eu Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ter a Tua palavra como a minha direção, a Tua palavra como o meu escudo. Jesus, eu Te agradeço porque o Senhor se fez presente nessa tarde. E eu Te agradeço porque o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Bia. Que isso. Foi um prazer. Disponibilizado o seu tempo, né, para gravar aqui. E assim, por me apoiar, encorajar eu nesse projeto, isso é muito bom. Então, gente, vocês já querem parte 2 com essa pessoa maravilhosa? Quero agradecer também vocês por ter ficado até aqui. Valeu mesmo, gente. Valeu. Deixe o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Beijo e até o próximo.